Glória a Deus. A paz do Senhor, Igreja. Livro do Apocalipse. Continuação do livro do Apocalipse. E hoje vamos estudar o capítulo 21, do verso 1 ao 8. Apocalipse 21, do 1 ao 8. E hoje eu quero falar convosco sobre o novo mundo do Apocalipse. O novo mundo do Apocalipse. Capítulo 21, do 1 ao 8, diz assim a palavra de Deus. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus. Ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem as primeiras coisas, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Só até aqui. Senhor Deus, é grande a nossa alegria, Senhor, estar na presença da Tua Palavra. Celebra também connosco, Senhor, desta alegria, nos dando mais e mais, pois estamos sedentos, ávidos e necessitados de ouvir da Tua parte palavras de renovo, palavras de júbilo, palavras de paz, palavras de graça e misericórdia. Ilumina, Senhor, os nossos corações. Acalma, Senhor, as nossas almas e leva cativo todos os nossos pensamentos, Senhor, para que possamos estar prontos para receber, prontos para ouvir e cuidadosos para praticar tudo aquilo quanto vamos aprender, Senhor. Que seja assim para a honra e glória da Tua santidade, da santidade do Teu nome. Que seja assim, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas casas, neste lugar como é no céu. Que sejas honrado e louvado pela nossa atenção e pelo zelo e cuidado com que teremos com a Tua palavra, Tua santa e eterna palavra. Fala connosco, Jesus. Fala aos nossos corações. Que o abrir dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam, Senhor meu Deus, agradáveis na Tua presença, para a honra e para a glória do Teu santo nome, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. O novo mundo do Apocalipse. Estamos, tirando esta, a 2 mensagens de concluir o pequeno estudo acerca deste tão grande livro. Muito já se disse, mas muito se poderia dizer ainda, porque muito ficou por dizer. Precisaria de anos só para falar nestes 22 capítulos que compõem este livro. Assim sendo, chegámos à nossa 26ª mensagem, Deus permitindo, com mais 2 mensagens, e terminaremos a possível interpretação deste livro sagrado, que é a carta pastoral do próprio Cristo à sua Igreja. E hoje vamos falar sobre o novo mundo do Apocalipse. Hoje vamos falar sobre o mapa do Apocalipse, os seus cidadãos, quem tem entrada e quem não tem entrada. Este texto, do verso 1 ao 8, ele nos revela para nós o final da história.
breve, Cristo Jesus será inteiramente, sobremaneira glorificado para todo sempre, para toda a eternidade. Depois do grande final do capítulo 19 e 20, que foi a grande batalha, onde Jesus, juntamente com os seus anjos e com a sua igreja, derrotou os agentes do mal e também a grande serpente, o grande dragão, o diabo, e os lançou para o lago que arde com o fogo e com o enxofre. Juntamente com o diabo foram também não só os seus agentes, mas também os seus adoradores, o povo ímpio que não ouviu a Deus e por essa forma foi castigado pela santa e justa ira de Deus. O próprio Cristo pisou o lagar das uvas da cólera de Deus e também foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Agora é a hora de recolher os despojos desta grande batalha. Agora é a hora de encerrar o ciclo. E João agora nos mostra a imagem do novo mundo para aqueles que venceram. Para aqueles que venceram em Cristo e para aqueles que venceram por Cristo. Os capítulos 21 e 22 nos mostram a revelação das palavras de Jesus lá em João 14. Muitas são as falsas interpretações, as más interpretações. Muitas são as más mensagens, maus sermões, em torno deste João 14. Mas é através do capítulo 21 do Apocalipse, a entrada do capítulo 21, o final da grande batalha de Armagedon, a queda dos poderes satânicos, que nós agora podemos entender o que é que Jesus estava dizendo aos seus discípulos. Lá em João 14, verso 2, diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Para muitos pensam que estas muitas moradas são grandes vivendas, grandes castelos, grandes palácios cobertos de ouro e pedras preciosas. Nada mais errado, meus queridos, porque o que Jesus está falando não é nada disso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou, teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. O novo mundo do Apocalipse é o lugar que Jesus está aqui falando em João 14. É no novo mundo do Apocalipse que todos nós, crentes, adoradores do Deus Altíssimo, aqueles que foram remidos e comprados pelo sangue do Cristo Jesus. É nesse lugar, é nesse novo mundo do Apocalipse que teremos a nossa morada, porque é aí que Jesus irá morar eternamente. É aí que Ele restabelecerá o seu reino. Esse é o lugar que Jesus falou. E este não é mais nem menos do que o lugar que Cristo fala, ou Deus fala lá em Gênesis, quando formou a terra e formou o paraíso. O novo mundo do Apocalipse é o paraíso perdido que irá ser reconstruído. É o homem caído que foi reconquistado. É o projeto de Deus que acaba por triunfar. Eu queria chamar a sua atenção hoje, porque aquilo que você vai ouvir possivelmente o irá chocar no bom sentido, o irá entusiasmar, mas também o irá pasmar, face àquilo que se tem ensinado ao longo dos tempos, face àquilo que tanto que se tem falado imaginariamente pelo Apocalipse. O que nós vamos ouvir, embora mais simples, mas é aquilo que o próprio Cristo está falando. Nós estamos a falar do paraíso que foi perdido. O paraíso que foi entregue. Não o espaço. Porque esse espaço não existe mais desde que Adão e Eva foram colocados fora dos portões. Mas esse espaço virá de novo, porque ele será reconstruído tal e qual como era nos tempos de Adão e Eva, nos primeiros dias da sua vida.
Olharemos então para este novo mundo a partir de 3 mensagens. Melhor dizendo, a partir de 3 perguntas. A primeira pergunta é: pastor, que mundo é este? A segunda é: que céu é este? Diz aí no verso 1: vi novo céu e nova terra. E a terceira pergunta é: quem é o povo que vive ou que vai viver no céu? A igreja do Apocalipse, ela vai viver neste céu, neste novo mundo, novo céu e nova terra. Mas repare, meu querido e minha querida, que este novo mundo, ele traz um novo céu. Vi novo céu e nova terra, verso 1. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Existe aqui descrito um novo céu. E é muito importante compreendermos que céu é este. Que tipo de céu será? Como é que Deus o vai reconstruir? Na Segunda Grande Guerra e na época de Winston Churchill, o primeiro-ministro do Reino Unido, existia muita imoralidade no povo. Muito por conta da guerra, mas muito por conta da própria raça em si. A moralidade do Reino Unido foi caindo a miúde. E este homem disse algo que, para mim, foi algo extraordinário vindo de quem veio. E deixe-me que eu lhe cite só uma frase da sua biografia. Abre aspas. Tudo isto devido ao facto de os pregadores deixarem de pregar sobre o céu e sobre o inferno. O Winston Churchill estava falando sobre a decadência moral do Reino Unido. Eu não me espantaria se fosse Charles Haddon Spurgeon, se fosse John Stott, se fosse um outro pregador qualquer daquela época. O que me espanta a mim é que foi o primeiro-ministro Churchill que disse esta frase. A culpa do Reino Unido, a culpa da imoralidade do Reino Unido é porque os pregadores deixaram de pregar sobre céu e sobre inferno. Estou-me a lembrar das críticas que eu recebo como um pastor muito frio e sem amor, porque só sei falar de céu, de pecado, de inferno e de morte. O Winston Churchill estava dizendo que para que o Reino Unido retornasse à moralidade humana, os pregadores tinham também retornar a pregar sobre o inferno e sobre o céu. Faz falta. A pregação sobre o céu traz lições morais para o mundo e para a igreja. E a Bíblia nos ensina isso. Veja que Jesus falou: não adquiris, não ajunteis tesouros na terra, mas ajunta tesouros no céu. Paulo fala várias vezes nas suas cartas para nós vivermos de modo digno a cidadãos do céu. Jesus, em Mateus 6:9, ele nos ensina uma oração, que é a oração do Pai Nosso: orar ao Pai do céu. Orar ao Pai do céu nos traz esperança na promessa, como diz lá Pedro na sua segunda carta: por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Achados aonde? No céu. E o cidadão do céu tem que viver sem mácula, irrepreensível e ser achado em paz, uma vida de paz, ser um pacificador. O céu também é superior aos nossos sofrimentos. O céu nos traz acalmia nas nossas dores existenciais, nas nossas dores psicológicas e nas nossas dores espirituais.
Romanos 8, Paulo nos diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. O céu nos livra da morte também. Por isso ele diz em Filipenses 1: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que é de escolher. Ora, de um lado ou de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. O céu nos traz cura espiritual, nos traz cura existencial, nos traz cura psicológica. Mas também o céu nos ensina a renunciar. Ensina-nos uma vida de renúncia. Ensina-nos o que é o prazer do abrir mão. O prazer de nos esvaziarmos daquilo que nós pensamos que é bom ou daquilo que nós pensamos que somos. Hebreus 11, na sua grande carta, desde o seu verso 1, mas eu só vou ler do verso 24 ao 26. O autor de Hebreus diz assim para aqueles judeus perseguidos, cheios de dor: pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado que a terra nos traz, mas que não existe no céu. Verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, a vergonha de Cristo, o sofrimento de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Toda a Bíblia, meus queridos, nos ensina a entronizar a doutrina do céu. Toda a Bíblia nos ensina a viver a doutrina do céu. Contrariamente a muitos filósofos e pensadores de renome, o céu não é uma imaginação. O céu não é um lugar no imaginário humano. O céu não é um lugar de refúgio face às pressões da vida do ser humano. O céu é real. O céu existe. E o céu não só é real, não só existe, mas o céu é para ser vivido. E o céu é o lugar para se viver. Basta crer. Basta você crer. Eu escrevi algo para nós pensarmos. Não há dor na terra que o céu não possa curar. Não existe nada na nossa vida, independentemente de pandemias, independentemente de economias sociais, independentemente daquilo que acontecer na nossa vida, tudo é curado através do céu. Tudo é curado no céu. O texto do Apocalipse 21, verso 1 a 8, nos responde a pelo menos 4 perguntas. E são os pontos do nosso estudo hoje. Primeiro é como é o céu. Segundo, quem vai morar no céu. Terceiro, como será a vida no céu. Quarto e último, como se pode entrar no céu. Claro que muitas mais questões existem acerca do céu a serem respondidas. São questões eternas desde sempre. Desde que o homem se conhece por homem, que sempre perguntou: o que é que está para lá daquela nuvem? Se eu for lá, o que é que eu posso encontrar? Não são poucas as nações que gastam rios de dinheiro, falando aqui mesmo à português, balúrdios de dinheiro, para conquistar o céu, para conquistar aquilo que não se pode conhecer, para conquistar o infinito. Mas estas 4 perguntas que eu fiz, ou nestas 4 perguntas, achar-se-á a resposta para todas as outras. Compreendendo a resposta a estas 4 perguntas, nós vamos compreender toda e qualquer pergunta que se fizer, questão que se levantar acerca do céu. Primeiro, como é o céu?
Como é a planta deste novo mundo que o Apocalipse no 21 nos traz? Eu quero que você se surpreenda com algo extremamente maravilhoso. É algo que você tem que fechar os olhos e ouvir este sermão para tentar imaginar. Imaginar uma cena abismal. Uma cena imensurável. Uma cena sem palavras para comentar. O céu, este céu que o João nos traz, não é apenas o nosso céu desconhecido. É algo mais. Este céu que o João nos traz será o universo inteiro. O cosmos inteiro. E você, quando chegar ao capítulo 22, você vai ver que você vai morar no cosmos inteiro. No céu inteiro. Verso 1 diz: eu vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. O céu que João está falando não será apenas o céu das nuvens. O céu de onde cai a chuva. Mas este céu será o mundo no seu todo. Tudo isto maravilhosamente restaurado. E você repara que eu desde o princípio que eu estou a falar muito em restaurado, em renovado, em regenerado, porque esse é o teor da nossa mensagem. E você já vai perceber porquê. E porquê é que tudo isto será maravilhosamente restaurado? Porque a redenção final, o capítulo 21 do Apocalipse, não é apenas e meramente para os crentes. Pastor, abra que eu não estou percebendo, você já vai perceber. A redenção final que Cristo nos traz com a sua vitória não é apenas para a igreja, não é apenas para os crentes, mas é para o cosmos inteiro. Porquê? Porque Deus vai fazer do velho algo novo. Está aí no verso 5, olha lá. E aquele que está assentado no trono diz: quem é que está assentado no trono? Deus, o Criador. Aquele que tem poder para fazer. E o que é que ele disse? Eis que faço novas todas as coisas. E como se ainda não bastasse apenas a sua palavra para João, ele continua dizendo: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. São fiéis e verdadeiras porquê? Porque procedem da boca de Deus. Procedem daquele que disse que haja luz e houve luz, haja terra e houve terra, haja mar e houve mar, haja rio e houve rio, haja árvores e houve árvores. Estas palavras procedem da boca desse Deus, o Criador dos céus e da terra. Mas também, para nos maravilhar, eu trago-lhe algo novo ainda. E isto, lido em português, não nos diz praticamente quase nada. Diz-me que é novo, vi novo céu. Mas a palavra no grego, ela traz-nos algo que nós não sabemos. No verso 1 diz: novo céu e nova terra. Este novo e esta nova é a palavra kainos. A palavra grega kainos. O João viu um céu kainos. E o que é um céu kainos? É um céu novo, mas no sentido de refeito, de renovado, restaurado, regenerado. Porque se fosse um céu diferente, se não fosse este céu que nós conhecemos, a palavra não poderia ser kainos, mas ela seria mios. Que é, vi um novo, diferente céu. Você está a entender isto que eu estou dizendo? Tudo o que existe vai ser restaurado pelas mãos do próprio Deus. Kainos é o velho tornado novo. Por isso é que Deus diz aí no verso 5, faço novas todas as coisas. Ele não está dizendo que vai fazer novo.
Ele diz que vai fazer, faço novas, ou seja, eu restauro todas as coisas, eu renovo todas as coisas. E por isso o profeta Isaías, no seu capítulo 65, e eu aproveito para dizer que o capítulo de Isaías é o livro que é uma segunda Bíblia. Porque os primeiros 39 versículos de Isaías são a respeito de alerta. Alerta ao povo de Israel. Os últimos 27 livros, que fazem 66, por isso é que ele tem 66 capítulos, é o Apocalipse. É o Evangelho. Isaías fala o Evangelho exatamente como o Novo Testamento nos apresenta. Então, no seu capítulo 65, no verso 17, Isaías diz assim: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas no capítulo 66, verso 22, ele diz: Porque como os novos céus e nova terra que eu hei de fazer estarão diante de mim, porque diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Você diz assim: Pois, pastor, mas parece que Isaías está a dizer que Deus vai fazer de novo. Mas é que a palavra que Isaías apresenta aqui, embora no hebraico, a palavra é a mesma, é kainos. É algo que é restaurado, é algo que é renovado, é algo que é regenerado. E porquê é isto tudo? Porque na mesma forma que o nosso corpo será glorificado, o nosso corpo é o mesmo. Só que ele vai ser glorificado. Ele vai ser transformado. Ele vai ser renovado, restaurado, regenerado. Ou seja, da mesma forma que o nosso corpo glorificado será a partir do nosso corpo natural, porque repare, no céu nós nos vamos conhecer todos, uns aos outros. Como é que eu conheço alguém? Porque eu sei a aparência da fisionomia dele. Como é que os discípulos reconheceram Jesus? Porque reconheceram o corpo de Jesus. A fisionomia, a forma, os contornos, as feições, o cabelo. Eles conheceram Jesus porquê? Porque o corpo dele era o mesmo. Então, da mesma forma que a regeneração do nosso corpo, a glorificação do nosso corpo, é a partir do corpo natural, com a ação divina, também a criação vai ser a partir da criação natural, com a ação divina. Veja-se o que é que Paulo diz, 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo natural, olhe bem, não é o pastor João que está falando, é Paulo, o apóstolo. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Portanto, o corpo é o mesmo, a semente está lá. Só que vem de outra forma. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que Paulo está aqui a dizer é que o natural será transformado, será renovado, será feito de novo. Será, ou melhor dizendo, será refeito da mesma forma que o corpo, também o universo será redimido. Olha o que é que Jesus fala. Jesus fala no mesmo kainos. É interessante olharmos a partir da tradução grega. É claro que isto não é para todos, mas existem boas aplicações digitais para nós descobrirmos isto. Mateus 19, 28 é Jesus a falar. Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração, esta regeneração é o kainos, é Deus a regenerar, é Deus a refazer. Quando na regeneração, ou seja, no novo céu e nova terra, o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Paulo escreve a Tito, no capítulo 3, verso 5, diz: Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Este lavar regenerador é o tal kainos.
É o tal refazer, fazer de novo. E renovador do Espírito Santo. Quando Jesus fala lá ao mestre da lei, a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Esta palavra nascer de novo, ela vem da palavra grega palingenesia. Palingenesia, que é nascer de novo, está intimamente ligada com o kainos, que é regeneração. Ou seja, este nascer de novo é a obra que Deus irá fazer em nós para nos regenerar, para regenerar o nosso corpo. Assim Ele fará também ao céu, à terra, ao universo. O mesmo a forma que Ele fala para o homem para nascer de novo em Cristo Jesus, também o mundo nascerá de novo. Oh, e quando precisa este mundo nascer de novo? Porquê é que o mundo nasce de novo? Porque eu não vejo Deus a se desgostar da sua obra. Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. E se lá em Gênesis, Ele, ao fim de cada dia de trabalho, ao fim de cada dia de criação, Ele dizia: e olhei e vi que tudo era muito bom. Então, se tudo era muito bom lá atrás, também vai ser muito bom lá à frente, na hora ou no final em que Deus regenerar a sua obra, em que Deus refizer a sua obra. Pedro diz na sua carta, segunda carta: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as suas obras que nelas existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Parece que aqui, se nós virmos na tradução grega, Pedro está-se contradizendo. Porque no verso 12 do capítulo 13 ele diz: por causa do qual os céus serão incendiados e serão desfeitos, os elementos abrasados e se derreterão. Mas depois, no verso 13, ele aplica o kainos na mesma. Novos céus e nova terra. O kainos é fazer de novo, a fazer a partir daquilo que já existe. Então o que é que ele está falando aqui dos céus serem incendiados, desfeitos, abrasados e derretidos? Esta é um dos textos difíceis de compreensão, mas a ideia está naquilo que nós lemos. Em Isaías, em Coríntios, no verso 1 do Apocalipse, capítulo 21. Porque se nós formos ver o que é que quer dizer, o que é que Pedro está a querer dizer, eu fui buscar a nova tradução transformadora. A Almeida, nova tradução transformadora. E agora veja o mesmo versículo numa outra tradução mais próxima do original. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo. E a terra e tudo o que nela há serão expostos. Aqui está o segredo. Deus irá expor tudo. Numa outra passagem diz que nada há em oculto que não venha a ser exposto, que não venha a ser mostrado, que não venha a ser mostrado. Porquê é que Deus faz isto? O Deus podia acabar, se vai abrasar, se vai incendiar, se vai desfazer, porque é que Ele vai expor? Porque o fogo aqui, e o fogo na Bíblia, à exceção do lago de fogo,
Toda a palavra onde houver fogo na Bíblia quer dizer purificação. Então este kainós, este fazer de novo, quer dizer purificar, santificar. A mesma linha de nós, justificados, santificados, glorificados, regenerados ainda pelo meio, depois glorificados. Assim a Terra vai ser, o mundo, o céu, o cosmos, o universo. Vai ter o mesmo caminho que nós estamos tendo ao longo da nossa vida. Vão ser purificados. A ideia não é aniquilar, a ideia não é destruir, mas expor tanto a criação, mundo, céu, universo, como expor a criação humana. Deus vai mostrar a todos quem são os seus e quem não são os seus. Vai mostrar a todos quem são os carneiros e quem são os cordeiros. Os bodes e os cordeiros. É isso que Deus vai fazer. Vai expor, kainós, fazer de novo. Pedro não está falando, Paulo não está falando, João não está falando de destruição, como muita gente aí clama e apregoa. Pronto, já sei que já fiz cair a indústria do cinema de Hollywood, lá da América. Já sei que já fiz cair as ideias dos grandes pregadores. Mas o que a Bíblia me diz, meus queridos, é que Deus não vai destruir. Deus vai purificar. Deus vai regenerar. Deus vai refazer. Deus vai consertar aquilo que nós destruímos. É isso que Deus vai fazer. Novos, kainós, purificados, renovados. Com isto tudo em mente, então temos que tender a dar um novo sabor à nossa vida e ao mundo. Temos que começar a olhar para o nosso mundo, temos que começar a olhar para a nossa vida de uma forma diferente. Porque essa é a intenção do Apocalipse 21. É que nós não nos amedrontemos, nós não nos atemorizemos, mas que nós olhemos e digamos, isto hoje está assim, está hostil, está miserável, está ruim. Mas amanhã, com o estalar dos dedos de Deus, novos céus e nova terra acontecerá à nossa vista. Olha o que é que o Paulo diz em Romanos 8, na versão transformadora. Pois toda a criação aqui, sabe quem é? É você. É a árvore do seu jardim. É a montanha. É o rio. É o mar. É o céu. É as estrelas. É os planetas. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, olha aí o verso 21 do Romanos 8, na esperança de que, com os filhos de Deus, ou seja, juntamente com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Não existe aqui destruição. Existe aqui uma libertação. Gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Quem a escravizou foi o homem pelo pecado. Entregou-o nas mãos do diabo. Por isso é que ele é o príncipe deste mundo, mas irá deixar de ser. Ou foi-o. Deixou de ser lá no Apocalipse 20. Foi atirado num lago com fogo e enxofre e agora, ele destruído, a terra irá ser refeita. É isso que a terra espera. Por isso é que a terra não ordena, como dizem os amantes da natureza. É a lei da natureza, é a ordem da mãe natureza. Não é nada. A terra geme. Da mesma forma como você e eu gememos na esperança que Cristo venha para cá em nós fazer de novo todas as coisas. E nunca mais nos lembraremos das misérias, das catástrofes, dos desastres que nos têm acontecido no nosso dia-a-dia. Porque Deus fará novo todas as coisas.
Conforme nós aguardamos a renovação do nosso corpo, também a criação, o universo, o aguarda da mesma forma. Não haverá separação entre o céu e a terra. Verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora veja o 3. Então ouvi grande voz vinda do céu, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Então, os céus vêm à terra, a terra vai aos céus. Porquê? Porque Deus habita conosco. O novo mundo refeito, o novo mundo restaurado, regenerado, o Kainos, ele será sem pecado. E porquê é que tem que ser sem pecado? Para que esteja apto para que Deus o habite com o seu povo. A coisa mais linda que nós vemos já em Gênesis é que Deus, ao finalzinho da tarde, ele descia do seu trono e se deslocava ao jardim para estar com Adão. Para falar com Adão. Meu querido e minha querida, olha o que eu estou dizendo, por amor de Deus. Nos novos céus e nova terra, Deus estará conosco, não só à tardinha, mas o dia inteiro. Porque diz aí a Bíblia, no verso 3, Ele habitará com eles. Ele fará morada. Por isso é que Jesus diz, na terra do meu Pai há muitas moradas, eu vou-vos preparar uma. E esta também é a morada de Deus, juntamente com o seu povo. Veja que João fala num tabernáculo aí. Eu também já ouvi muitas coisas acerca deste tabernáculo. Verso 3. Então ouvi com grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Que tabernáculo é este? O que eu lhe posso dizer já é que não é um templo. Não é mais um templo. Porque Deus não habita num templo feito por mãos de homens. É certo que Deus tem habitado ao longo dos tempos, ou tem-se manifestado ao longo dos tempos, dentro de templos. Nos templos do Oriente Médio. Junto aos altares que os homens, que os pais, os patriarcas faziam para adorar a Deus. No templo de Salomão, no templo de Herodes, no tabernáculo lá no deserto, construído por Moisés e pelo povo, nas nossas casas de oração, nas nossas casas de família, Deus habita connosco. Mas este tabernáculo que João está aqui falando é muito mais do que isso. Porque agora não vai Deus habitar dentro do tabernáculo. Agora irá ser o tabernáculo que habitará com o povo. Confuso isto, não é? Então deixa-lhe dizer que este tabernáculo é o próprio Cristo Jesus. É como se João dissesse: Eis aí o Cristo de Deus com os homens. Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Eis o Cristo habitando com os homens de uma forma eterna, permanente, para sempre. João 1 diz, o mesmo apóstolo diz aí no Evangelho do capítulo 1 de João, verso 14. E o Verbo se fez carne. Quem é o Verbo? Cristo Jesus. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Isto nunca poderia ter acontecido enquanto Jesus estava vivo. Isto nunca poderia ter acontecido enquanto Jesus não veio a primeira vez. Isto só vai acontecer quando Ele vier a segunda vez. Quando Ele vier habitar entre nós, o unigênito do Pai, e veremos a sua glória. Ezequiel já tinha falado nisto, só que os judeus não entenderam. Eles pensaram que era o templo de Salomão ou outro templo qualquer. Ezequiel 37, 27 diz: O meu tabernáculo estará com eles. O meu tabernáculo é o lugar da presença de Deus. E Deus se manifesta em Cristo Jesus, no seu próprio Filho. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, meus queridos, o nosso céu não está longe. O nosso céu está pertinho, pertinho de nós, porque é o próprio céu com ele o povo. Deixe-me ler
o Apocalipse 21:3 na nova tradução linguagem 2. E você vai entender e vai se maravilhar com esta tradução. Diz assim: ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Glória a Deus. O próprio Deus morará connosco e nós moraremos com Deus. Estaremos 24, se existe 24 horas, então eu digo, estaremos 24 sobre 24 na presença da glória de Deus. Mas há aqui algo que nos espanta. Tudo isto é muito bonito que foi agora. Mas no verso 1, no finalzinho do verso 1, há aqui algo que tem originado também algo de fraca interpretação, de má interpretação e levado ao engano de muita gente. Por isso é que eles fazem os filmes de ficção científica. Eu até já ouvi um pastor dizendo que Jesus vem, na sua segunda vinda, numa nave espacial. Ou seja, ou Jesus é um astronauta ou é um extraterrestre. Por causa daquilo que está escrito e que as pessoas não compreendem. Você está-se a rir, mas é verdade. Aí no final do verso 1 diz assim: a primeira terra passaram e o mar já não existe. Pastor, eu tenho a minha prainha. Eu gosto tanto de ir à praia, já não vou ter mais praia lá. Eu gosto tanto de ir ver o mar, ouvir o rugido do mar, já não há hipótese disso? Claro que há. O problema é a interpretação que a fraca interpretação que nós damos ao texto. Na linguagem, no contexto que João escreveu, na linguagem do Oriente Médio, o mar, e de cada vez que aparece o mar na Bíblia, é sinónimo de separação. O mar separa os povos. Eu estou aqui, do outro lado do mar está outro povo, eu preciso de um veículo para me locomover, para me fazer transportar. O mar também na Bíblia separa, é a separação entre o homem e Deus. O mar separa o homem da felicidade. Em resumo, o mar bíblico, o mar que João está aqui falando, o mar já não existe, é o mar da revolta, da rebelião, da divisão, da separação. Esse não existe mais. Esse será destruído também. O que João quer dizer é que não haverá mais revoltas, não haverá mais separações, não haverá mais infidelidades, porque o mar também é criação de Deus e ele não vai ser destruído, não vai ser extinguido. O mar vai continuar a existir, o mar salgado, as praias de areia branca, as águas cristalinas irão sempre existir. Agora, o mar da separação, da rebelião, da vaidade, da infidelidade, da arrogância, do orgulho, esse irá ser destruído. Esse não existirá mais. Segundo ponto. Nós vimos o mapa do novo mundo. O céu do novo mundo. Agora o segundo é quem vai morar nesse céu. E aqui a coisa aperta, meus queridos. Porque existe um passaporte de entrada. Não é qualquer um que vai entrar nesse céu. Quem são as pessoas deste novo mundo? Para nós entendermos quem vai morar no céu, nós precisamos olhar quem não vai morar no céu. É mais fácil. Depois você tira as suas conclusões. O capítulo 21, verso 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe não é no céu, é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, todos estes oito características de caráter que eu falei aqui, eles não vão entrar. 8 tipos de pessoas que ficarão de fora. E você diz assim: olha bem para a lista, e diz, pastor, eu não estou aqui incluído, então eu vou.
Eu não sou mentiroso, não sou covarde, não sou incrédulo, não sou abominável, não sou assassino, não sou impuro, nunca matei ninguém, nunca fui ao feiticeiro. Então eu vou. Pois, mas não é bem assim. Isto não pode ser levado à letra. Porque o que o João quer mostrar é perfis de pessoas não aceitáveis. Por isso as 8 descrições. Veja aí, os covardes são aqueles que temem ou que omitem algo. Uns temem, os outros omitem. Omitem por temor ou omitem por bem-estar. Os incrédulos são aqueles que seguem pelo caminho oposto, pelo caminho mais fácil. Os abomináveis são os que causam nojo aos outros. São os que escandalizam os outros. Os assassinos não são só aqueles que tiram vida. São esses, mas também são aqueles que matam o sonho do próximo, que cortam as pernas do próximo, que criticam o próximo, que rebaixam o próximo. Isso é assassino. Os impuros são os que vivem de aparência, são impuros, ou os que vivem na imoralidade. Este impuros aí, a palavra grega é pornós. Pornós vem do nosso termo português pornografia. Ou seja, viver de uma vida aparente, uma vida ilusória, e viver essa vida para satisfazer o seu desejo e a sua carne. Feiticeiros não são só aqueles que brincam com as coisas de Deus e com as coisas do diabo, mas são os farmakóis. Palavra grega para feiticeiros, farmakóis, ou seja, viciados em práticas ocultas ou entorpecidos. Farmakóis vem também ao encontro da nossa palavra anestesia, ficar entorpecido, ficar anestesiado. A feitiçaria nos faz isso. Idólatras são aqueles que trocam Deus por outros ídolos, mas também há os adúlteros, que vivem em função de outros ídolos. E quando eu falo aqui ídolos, me perdoem, me desculpem, não estou aqui a falar só na Igreja Católica dos santinhos de madeira e de pau. Porque você, quando olha para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu carro, com olhos maiores do que Deus, você é um adúltero. Você está a adulterar. Portanto, você é um idólatra. Mentirosos. Não só na prática da mentira, mas levar outros à mentira. Nestes mentirosos também estão incluídos os falsos mestres e os falsos profetas, aqueles que incentivam povos em direção ao precipício, em direção à morte espiritual. Repara o que é que João está aqui fazendo. João está aqui nos mostrando que aquilo que Deus olha é para o nosso coração, é para o nosso caráter. Porque estas 8 características dizem respeito a doenças do coração. Sentimentos ruins, sentimentos perversos, atitudes abomináveis, detestáveis. Por isso o grande mandamento diz: ama a teu Deus com toda a tua força, todo o teu coração, toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. Você, meu querido e minha querida, você não é capaz de fazer mal a si. Então, se você não é capaz de fazer mal a si, para que você faz mal aos outros? Ao fazer mal aos outros, você está quebrando um mandamento, o grande mandamento de Cristo Jesus. Mas está-se automaticamente a incluir numa qualquer destas 8 características. Assim sendo, não entra no céu. Ficam todos de fora os que não confessam o nome de Deus, os que não confessam o nome de Cristo Jesus. Então quem vai para o céu, pastor? Em primeiro lugar, verso 2, a noiva de Cristo. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. Isto aqui não tem nada a ver com cidades. Isto é uma linguagem simbólica. Isto é a igreja de Cristo que já está na glória. Estes são os crentes que já morreram em Cristo e já foram glorificados.
Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, e vejo ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Esta é a igreja. Quem vai para o céu, pastor, é a igreja de Cristo. Uma parte já lá está e a outra se ajuntará, adornada para o seu noivo. A igreja glorificada, os remidos por Jesus, os purificados pelo sangue de Cristo, quem se santificou ao longo da vida, aquele que foi santificado, purificado pelo fogo do Espírito, através da tentação, do sofrimento e da dor. Esses irão entrar no céu. Terceiro lugar, como é que é esta vida? Como é a vida daqueles que entram no céu? Quais são os privilégios do novo mundo? Verso 4. Uma vida feliz. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Tudo o que nos causa dor e angústia passou para sempre. Extinguiu-se. O céu não se extingue, a terra não se extingue, o mar não se extingue, só o mar da separação. Mas a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa angústia vai se extinguir, porque Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. 4 coisas neste verso 4. Primeira, não haverá dor, nem física, nem psicológica. Não há farmácia para si. Estas dores que nós sofremos hoje aqui são frutos da nossa natureza pecaminosa. Sofremos dores, sofremos tristeza, sofremos angústia por causa da nossa natureza pecaminosa. Pastor, e então aqueles que choram por causa dos seus mortos? Está claro, porque os mortos só morreram por causa da natureza pecaminosa. Porque se não fosse a natureza pecaminosa, não havia morte. Segundo, não haverá lágrima. A lágrima nasce da consciência da dor. Tanto no seu sentimento, no sentimento físico, como na sua consciência psicológica. E por isso, meus amados irmãos, quantas pessoas choram aí de dor e nós não sabemos. Terceiro lugar, não haverá morte. Capítulo 18, vá aí comigo, verso 21. Exatamente, capítulo 18, verso 21 ao 23. Veja o contraste do capítulo 18 para o capítulo 21. Capítulo 18, 21 diz assim: Então o anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada a Babilónia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz dos arpistas, de músicos, de tocadores de flautas, clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca mais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. O contraste é este. É que no capítulo 18, as vozes da vida se calam. As vozes da nossa vida existencial. Ou seja, por outras palavras, as vozes do nosso prazer se calam. Mas no verso 4 do capítulo 21, são as vozes da morte que se calam. Ninguém jamais lamentará, diz aí, e a morte já não existirá. Enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Porquê é que não haverá mais tudo isto? Porquê é que se acaba isto tudo? A lágrima, a morte, o luto, o pranto, a dor. Porquê é que isto se acaba? Porque a resposta está no verso 3. O próprio Deus estará presente connosco. O próprio Deus habitará connosco. Onde está a glória de Deus, tudo passa. Tudo se extingue. Não há morte, não há tristeza, não há desânimo, não há nada. Porque Deus está connosco. É por causa disto que tudo se acaba. É porque Ele nos está
estará presente connosco, mas também Ele nos dará plenitude espiritual. Olha o verso 7. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei seu Deus, eu lhe serei Deus, e ele me será filho, plenitude espiritual. Agora olhe para mim. Será que eu já não ouvi isto em qualquer lado? Será que Jesus já não falou disto em algum lugar? Outro dos versículos tão mal interpretados e tão mal pregados. João 10,10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vê, pastor, eu posso ter tudo aquilo que eu quiser. Boas contas, bons carros, boas casas, boas posições sociais, bons fatos Armani, bons sapatos da Gucci. Eu posso ter tudo porque o ladrão já não pode atuar porque Jesus me dá agora tudo. Só que a palavra eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, isto quer dizer plenitude espiritual. Vida em equilíbrio. E a vida em equilíbrio, meus queridos e minhas queridas, nunca vai ser possível achá-la neste mundo. No mundo em que vivemos. Porque eu conheço muitos ricos que são tristes. E conheço muitos pobres que são felizes. Portanto, vida em equilíbrio neste mundo que nós conhecemos não existe. É impossível. E só irá ser possível a partir do capítulo 21 do Apocalipse, no céu e na nova terra. Olha o que é que a nova tradução linguagem hoje diz acerca deste versículo, João 10,10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, vírgula, a vida completa, a vida em equilíbrio. O ponto do fiel da balança está lá. Nem o prato nem vai para baixo, nem vai para cima. Está equilibrado. Uma vida de plenitude espiritual. Quarto e último ponto. Como é que eu entro no céu? Como se pode entrar no céu? O verso 6 e 7 nos dá o portal para este mundo, a entrada para este mundo em 3 degraus. Primeiro, o verso 6 nos mostra a obra completa de Cristo para a salvação. Só o salvo é que pode entrar neste mundo. Só aquele que está debaixo da obra completa de Cristo. Verso 6. Disse-me ainda, tudo está feito, tetelestai, está consumado. As mesmas palavras que Cristo disse naquela cruz ao Pai. Pai, tetelestai, está consumado. Nas minhas mãos entrego o meu Espírito. Eu acabei a minha obra nesta terra. Portanto, quem estiver debaixo dessa obra, entra no céu. Pode entrar no céu. Esse é um dos degraus. Está feito, Pai. Cristo é a porta de entrada dos céus. Segundo, é somente para aqueles que são sedentos. Ainda diz aí o verso 6. Tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, Cristo, eu, Jesus, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água da vida. Este sede, este sedento, não é de água. Por acaso estou agora um bocadinho, mas não é de água. O sedento é sedento do Espírito de Cristo. Do Espírito restaurador, regenerador, santificador de Cristo. E santificador porquê? Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Se eu sem santificação não vejo a Deus, então eu também não moro no céu. Portanto, eu preciso encarecidamente dessa água, como ele diz lá em Mateus 5,3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade de espírito é dependência total da graça de Deus, da graça dessa água viva que só pode ser proporcionada por Cristo. Por isso ele disse à mulher samaritana, se soubesses quem eu sou, pedirias-me água e nunca mais terias sede. Essa água não é uma água natural, é uma água espiritual, é o Espírito Santo de Deus. Entrará pela porta aquele que beber das fontes da água da vida, aquele que beber do próprio Cristo. João 6, os discípulos abandonaram Cristo por ele falar disto.
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue não terá fome e não terá sede, mas viverá eternamente. Terceira porta, terceiro degrau para entrar no céu. É a obra do Espírito Santo, verso 7. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Tudo isto só é possível através do Espírito Santo. O Espírito Santo atesta a nossa filiação a Deus, a nossa fidelidade a Deus e o nosso amor a Deus. Meus queridos, estou terminando este sermão, que se você tiver a alegria de o ouvir como eu tive de o estudar, estamos em consonância aos dois, porque eu estou extremamente alegre de ter chegado consigo a este ponto. Aquele que vencer, como ele diz lá nas primeiras páginas do Apocalipse, ao que vencer, eu lhe darei a coroa da vida, a coroa da glória. Aquele que vencer pelo Espírito Santo herdará todas as bênçãos celestiais. Deixe que eu lhe diga 3 coisas últimas para finalizar. 4 coisas. Primeiro, João 3,16 se engloba no capítulo 21 do Apocalipse. Porque Deus nos amou de tal forma que planeou, através da vinda de Jesus, da vinda do seu Filho, Ele planeou a nossa salvação. Cristo nos amou de tal forma que executou a nossa salvação lá na cruz do Calvário. O Espírito Santo nos amou de tal maneira que Ele mesmo aplica em nós a salvação, através da nossa santificação, nos santificando, nos fazendo cá em nós, nos fazendo de novo, nos transformando, nos fazendo todos os dias nascer de novo. Esse é o amor. É o amor traduzido na pessoa do Senhor Santo Espírito. Agora, você pode perguntar assim, pastor, o que é que eu preciso fazer? Primeiro, você precisa de crer em Cristo Jesus. Você precisa de crer nesta fonte de água viva. Você precisa de crer mais do que tudo que Ele é Senhor da sua vida. Você precisa de receber essa ação do Espírito Santo na sua vida. Porque você faz parte de um projeto que é da autoria e da responsabilidade de Cristo Jesus, mas no qual você é coparticipante. Você precisa de confiar que, embora nos dissabores desta vida hostil, deste mundo miserável, um novo mundo, um novo céu e uma nova terra irá aparecer para que você se possa livrar de toda esta hostilidade e toda esta tristeza existencial desta vida presente. Tudo isto você deve fazê-lo em Cristo Jesus. Crer, receber, confiar em Cristo Jesus. Cristo, meus queridos, é a porta para o novo mundo. Cristo é a nossa regeneração. Cristo é a fonte de água viva que nos fortifica. Se você hoje está abatido, se você hoje está dolorido, se você hoje está angustiado, clame por Cristo. Queira beber da água que Ele tem prontinha para lhe dar. Seja mais um daqueles que entrarão reinando triunfantemente pelas portas do novo céu e da nova terra. Se Deus nos permitir, nós abriremos agora mais acerca do novo céu e nova terra, onde nos alegraremos de tudo aquilo que nós iremos ouvir até findar, até encerrar o estudo da carta pastoral de Jesus Cristo à sua igreja. Amém, igreja? Que Deus nos possa abençoar em nome de Jesus, para a honra e para a glória do seu santo nome. Amém